Olá pessoal, aqui é o professor Elzo. Vamos para mais uma aula de cálculos com números naturais. E hoje a gente vai ver a divisão. Vamos lá? Divisão. Bom pessoal, antes de entrarmos aí no assunto de divisão, eu quero explicar para vocês que a divisão ela pode ser empregada utilizando duas ideias. A primeira ideia é a ideia de dividir em partes iguais. E a segunda ideia é a ideia de saber quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra quantidade. Vamos ver isso aí em cada probleminha que a gente for vendo. Acompanhe as seguintes situações apresentadas abaixo. Primeira, uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do sexto ano. Quantos alunos há em cada classe? Bom, pessoal, observe que aqui iremos utilizar a divisão com a ideia de dividir em partes iguais. Observe que essa escola ela tem 243 alunos e tem que dividir esses 243 alunos em 9 classes, sendo que em cada classe tem que ter a mesma quantidade de alunos. Então, a gente está utilizando a divisão com a ideia de dividir em partes iguais, tá bom? Vamos lá. Para resolver esse problema, nós podemos fazer 243 dividido para 9. Observe que esse dois pontos aqui também é um operador da divisão, tá bom? Então, vamos fazer aí, ó, 243 dividido para 9. Vamos armar o algoritmo aqui da divisão. Observe que eu tenho 243 dividido para 9. Aqui, pessoal, quando a gente chega aqui, a gente tem que observar esse número que está dentro da chave. Observe que ele é um número que tem um algarismo. Logo, como ele é um número que tem apenas um algarismo, a gente tem que pensar em pegar um algarismo desse número aqui, 243, tá bom? A gente vai pegar um algarismo. E observe que sempre a gente começa aqui, ó, pegando o primeiro algarismo da esquerda, tá bom? Então, a gente tem que pensar em pegar esse algarismo aqui, que é o 2. Só que observe que 2 não dá para dividir para 9. Lembrando que esse 2 aqui ele representa a casa das centenas, tá? Ele representa 2 centenas. Então, a gente vai ver aqui, ó, 2 não dá para dividir para 9, então a gente vai ter que juntar aqui com esse 4. Só que esse 4 representa a casa das dezenas. Então, a gente vai ter que transformar esse 2, que é 2 centenas, em dezenas. Então, 2 centenas equivale a 20 dezenas, tá? Então, vamos pegar aí, ó, 20 dezenas e juntar com essas 4 dezenas que vai formar 24, tá bom? Então, aí agora a gente tem 24 dividido para 9. E aí a gente tem que pensar em um número que a gente vai colocar aqui embaixo, que multiplicado por 9 seja igual, né, seja igual a 24, ou se aproxima um máximo de 24, não pode passar de 24. Observe que se eu colocar o 3 aqui, ó, 3 vezes 9 vai dar 27, e aí 27 já passa de 24, então não posso colocar o 3, eu tenho que colocar o 2. Então, vou colocar o 2 aqui, ó. Então, 2 vezes o 9, olha, 2 vezes o 9 a gente vai encontrar 18. E aí agora eu vou fazer 24 menos o 18. Eu vou passar o traço aqui, ó. 24 menos 18. Eu vou encontrar 6. E agora eu tenho que baixar o 3, ó. E quando eu baixo, eu tenho que dividir. Então agora, novamente, eu tenho que pensar em um número que eu vou colocar aqui, que multiplicado por 9 seja igual a 63 ou se aproxima um máximo de 63. Não pode passar. E observe que esse número aí vai ser o 7, né? Porque 7 vezes 9 dá exatamente igual a 63. Aí eu tenho que fazer 63 menos 63. Eu vou passar o traço. E 63 menos 63, eu encontro 0. E observem aqui, pessoal. Como, ó, na divisão de 243 por 9, a gente encontrou 27 e encontramos aqui, ó, resto 0, tá bom? Observe, como o resto é 0, né, isso quer dizer que a divisão ela é uma divisão exata, tá? Como o resto da divisão é igual a 0, a divisão ela é exata. Se o resto for diferente de 0, a divisão a gente fala que é uma divisão não exata, tá? E observem aí, ó, então, em cada classe há 27 alunos. Toda vez que a gente resolve um problema, e esse problema é contextualizado, né? Toda vez que a gente resolve uma questão contextualizada, a gente tem que respondê-la, tá? Então, aqui, como estava perguntando, ó, quantos alunos há em cada classe? Há em cada classe 27 alunos, a gente tem que responder. Então, nessa situação, trabalhamos com a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais, que foi o que eu falei lá no início, tá? Então, a gente
A gente trabalhou com a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais. Agora vamos conhecer aqui os elementos aqui da divisão. Observe que esse elemento aqui que eu marquei, ó, né, esse aqui, ó, ele é chamado de dividendo, tá? Esse aqui que está dentro da chave, ele é chamado de divisor. Esse aqui embaixo, ó, que foi o que a gente encontrou, né, o resultado que a gente encontrou, é chamado de quociente. E esse aqui a gente chama de resto, tá? Então, observe aqui que a gente vai ver a relação fundamental da divisão, tá? A relação fundamental da divisão diz o seguinte, pessoal, que o dividendo, que é esse aqui, ó, é igual ao divisor, que é esse aqui, vezes o quociente, que é esse, mais o resto, tá bom? Então, essa é a relação fundamental da divisão. Quer dizer o quê? Que dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tá? No nosso caso aqui, ó, 243, né, vai ser igual ao divisor, que é 9, vezes o quociente, que é 27, mais o resto, que é 0. Se a gente pegar aqui, ó, 9 vezes 27, a gente vai encontrar 243, porque o resto é 0. Então, 9 vezes 27 vai dar 243. Mais 0 vai continuar sendo 243, tá bom? Então, isso aqui são coisas iguais, tá? Isso aqui é a relação fundamental da divisão. Vamos seguir. Segundo probleminha, questão 2. Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros foram colocados em cada caixa? Observe que novamente a gente tem a divisão com a ideia de dividir em partes iguais. A gente tem aqui, ó, foi encaminhado para essa biblioteca, 183 livros, né? E esses livros eles terão que ser colocados, né? Eles têm que ser colocados em 12 caixas, né? De modo que todas as caixas tenham o mesmo número de livros. Então, novamente, a gente tem a divisão com a ideia de dividir em partes iguais, tá? Então, para resolver esse problema, a gente vai fazer 183 dividido para 12. Vamos aí, ó. Para resolver esse problema, devemos fazer 183 dividido para 12. Então, vamos armar aqui o algoritmo. Então, aqui a gente tem, ó, 183 dividido para 12. Agora, observe que o número que está aqui dentro da chave é um número que contém 2 algarismos. Então, a gente vai ter que pensar em pegar 2 algarismos aqui desse número 183, tá bom? Observem aqui, porque se a gente pegasse só o 1 aqui, ó, se 1 representa centena, não dá para dividir para 12, ó. 1 não dá para dividir para 12. Então, a gente vai transformar essa centena em dezena. E aqui a gente vai ter 10 dezenas, né, agora. E juntando com mais 8 dezenas que está aqui, vai ficar 18 dezenas. Então, 18 dá para dividir para 12. Agora, a gente tem que pensar em um número que colocado aqui embaixo, que multiplicado por 12 seja igual a 18 ou se aproxima o máximo de 18, né? Porque a gente tem 18 dividido para 12. A gente quer saber quantas vezes o 12 cabe dentro do 18. Observe que ele só vai caber uma vez, né? Porque se a gente pegar 2 aqui, ó, 2 vezes 12 já vai dar 24 e passa de 18. Então, só vai caber uma vez. A gente vai colocar o 1 aqui, ó. 1 vezes 12, a gente vai encontrar 12. E aí a gente vai fazer agora 18 menos o 12. Vamos colocar o traço. 18 menos 12. A gente vai encontrar 6. E a gente tem que baixar o 3. E ao baixar, a gente tem que dividir. E agora a gente tem que pensar em um número que colocado aqui, que multiplicado por 12, seja igual a 63 ou se aproxima o máximo de 63. Não pode passar. E observe aí que vai ser o 5, né? Ó, 5 vezes 12 vai dar 60. E a gente vai ter que fazer 63 menos 60. E a gente vai encontrar aí, ó, 63 menos 60, a gente encontra 3. E agora aqui a gente para, né? Porque o resto aqui, ó, ele é menor, esse número aqui, ele é menor que 12, não dá mais para dividir, a gente tem que parar. E observe que é diferente de zero. Como é diferente de zero, é porque a gente tem uma divisão que não é exata, tá bom? Então, ó, como o resto é igual a 3, a divisão não é exata, é uma divisão que não é exata, tá bom? Então, portanto, em cada caixa serão colocados 15 livros, né? Que a gente encontrou aqui, ó, 183 por 12, a gente encontrou 15. Em cada caixa serão colocados 15 livros e sobrarão 3, que provavelmente serão encaminhados em um pacote à parte, né? Então, 183 por 12, a gente encontrou 15. Sobraram 3, que provavelmente serão encaminhados em um pacote à parte. Novamente, a gente utilizou, né,
a divisão aqui, ó, com a ideia de dividir em quantidades em partes iguais, né? Ó, utilizamos a divisão com a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais, tá bom? Terceiro probleminha. Uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes com titulares e reserva ele vai conseguir formar? Aqui, pessoal, observe que a gente quer saber quantos grupos, né, quantas equipes de 12 jogadores caberão dentro de 192. Então, a gente quer saber quantas vezes essa quantidade cabe dentro dessa quantidade aqui, ó. Então, vamos fazer aí, ó. Queremos saber quantos grupos de 12 cabem em 192, ou seja, podemos fazer 192 dividido para 12. Observe que o operador que vamos utilizar agora é esse aqui, ó, que também é um operador da divisão, tá bom? Armando aqui o algoritmo, 192 dividido para 12. E observe que o número que eu tenho dentro da chave aqui, ele é um número de 2 algarismos. Então, eu tenho que pensar em pegar 2 algarismos aqui de 192. Então, vamos pegar aqui, ó, 19. 19 dividido para 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 19? Uma vez, né? Observem bem, ó. 1 vezes 12 dá 12. 19 menos 12 agora. 19 menos 12, a gente encontra 7. E a gente baixa o 2. E baixou, tem que dividir. Qual o número que eu coloco aqui, que multiplicado por 12 dá 72? Observe que vai ser o 6, né? Porque 6 vezes 12 dá exatamente igual a 72. A gente vai fazer 72 menos 72. A gente encontra 0. Observe que eu encontrei 0, é uma divisão exata. Ok? 192 dividido para 12 é igual a 16. Ou seja, vamos responder aí, ó, porque estava perguntando quantas equipes com titulares reservas ele vai conseguir formar, né? Então, ele vai conseguir formar 16 equipes. Usamos essa outra ideia da divisão quando queremos saber quantos grupos serão formados, ou seja, quando precisamos saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade. Usamos a ideia de medida. Propriedades da divisão. Bom, pessoal, aqui a gente vai ver que algumas as propriedades que eram válidas lá na multiplicação, elas não são válidas aqui na divisão, tá bom? Vamos ver aí, ó. Nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. Por exemplo, eu não posso dividir, não existe divisão por zero, tá? Observe aqui, eu coloquei um exemplo, 5 dividido por zero, isso não existe. Não existe nenhum número que eu coloco aqui que multiplicado por zero vai dar 5, tá? Então, não existe número que multiplicado por zero dê 5. Logo, não existe divisão por zero. Segundo aqui, ó. Nem sempre a divisão de um número natural não nulo, né? Uma divisão de um número natural diferente de zero por outro número natural diferente de zero dá um outro número natural. Ou seja, nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo dá um número natural. Em casos como esse, a divisão não é exata. Observe. Aqui eu tenho 5 dividido para 2. Observe que 5 é um número natural. E 2 também é um número natural. Só que essa divisão aqui, ó, eu não vou encontrar como resultado um número natural. Por quê? Porque não existe nenhum número que multiplicado por 2 vai dar igual a 5. Tá? Observe, no conjunto dos números naturais não existe um número que multiplicado por 2 dê 5. Logo, né, isso aqui vai ser, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. E aí 5 menos 4 eu vou encontrar resto 1. Então essa divisão é uma divisão não exata. Porque se eu fosse continuar aqui, eu encontraria um número aqui que não é um número natural, né? Então, por isso que nem sempre na divisão, né, de um número natural diferente de zero por outro número natural diferente de zero, a gente vai encontrar como resultado um outro número natural. Essa divisão não é exata, tá bom? A gente não vai encontrar. Ok? Quando o dividendo, né, esse número aqui é zero e o divisor, esse que está aqui, ó, é diferente de zero, o quociente vai dar sempre zero. Ou seja, olha, 0 dividido para qualquer número, eu vou encontrar como resultado sempre 0, tá bom? Então tá aqui, ó. Sempre eu vou encontrar 0. Seguindo aí, ó, a quarta. Quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, né? São números naturais iguais e diferentes de 0, o quociente é sempre 1. Então, sempre que a gente tiver uma divisão com dois números iguais, o quociente, o resultado sempre vai ser 1. 5 dividido para 1, o resultado dá 1. Resto 0. Seguindo com as propriedades aqui, ó. Observe que a divisão ela não é comutativa. A gente viu que a multiplicação ela é comutativa. Se eu pegar A vezes B, é a mesma coisa que eu pegasse B vezes A. São
eram coisas iguais, né? Lá na multiplicação. Aqui não, tá? Observem bem, ó. Se eu pegar A dividido para B, isso é diferente de eu pegar B dividido para A. Vamos ver aí um exemplo, ó. 15 dividido para 3, eu encontro 5. Tá? 15 dividido para 3 é 5. Porém, se eu pegar 3 e dividir para 15, eu vou encontrar um número aqui que nem pertence ao conjunto dos números naturais, tá bom? Então, ele nem vai pertencer aos naturais. Então, isso aqui, ó, por isso que a divisão ela não é comutativa. A divisão ela não é associativa. Observe. Se eu tiver 3 números dividindo aqui, ó, A, B e C, e eu resolver associar primeiro o A e dividir para B, e depois pegar esse resultado e dividir para C, isso é diferente de eu pegar o B e dividir para C primeiro e depois pegar esse resultado e dividir para A. A gente viu que na multiplicação lá isso era válido, né? Aqui não é válido, tá? Observem aí, ó. Exemplo. Eu vou pegar 12, né? Eu tenho 3 números aqui, o 12, 6 e o 2, estão se dividindo. Então, eu vou pegar primeiro e vou dividir 12 por 6. Eu vou encontrar 2. Agora, se eu pegar primeiro o 6 e dividir para 2, agora que você vai ver aqui, ó, aqui eu peguei, ó, 12 dividir para 6 e encontrei 2, né? E aí, peguei esse 2 e dividir para 2 e o resultado deu 1. Agora, se eu pegar primeiro o 6 e dividir para 2, olha aqui, ó, 6 dividido para 2, eu vou encontrar 3. E aí, eu vou pegar o 12 e dividir para 3, eu vou encontrar o resultado 4. Observe que não são coisas iguais aqui, ó. Então, por isso, a divisão ela não é associativa, tá bom? Agora, na divisão, existe um elemento neutro, assim como existia lá na multiplicação. O elemento neutro da divisão é o 1, tá bom? Existe um elemento neutro e é o número 1. Observe que a gente pegar, ó, qualquer número e dividir por 1, a gente vai encontrar o próprio número. Então, não vai alterar o resultado, tá bom? Ou seja, 5 dividido para 1 vai dar 5, 4 aqui dividido para 1 vai dar 4, e assim por diante, tá? Agora vamos ver uma atividade aqui, pessoal. Vamos lá para a primeira questão. Em um restaurante, a despesa de um grupo de 11 pessoas foi de R$ 1.122, tá? Então, olha, em um restaurante, a despesa de um grupo de 11 pessoas foi R$ 1.122. Sabendo que todos darão a mesma quantia para pagar a conta, determine o valor que cada um pagará. Observe que aqui a gente vai dividir em partes iguais, né? A gente tem uma despesa de 1.122 e quer dividir para 11 pessoas. Cada um tem que pagar a mesma quantidade, tá bom? Então, vamos pegar aí, ó, 1.122 e dividir para 11. Vamos armar aqui o algoritmo, 1.122 dividido para 11. Observe que o número que a gente tem dentro da chave é um número com 2 algarismos, então a gente tem que pensar em 2 algarismos aqui, ó. Então, vamos pensar no 11. 11 dividido para 11. Quantas vezes o 11 cabe dentro do 11? Uma vez, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 1 vezes 11 vai dar 11. Aí, agora a gente vai fazer 11 menos 11. A gente vai encontrar 0, né? 11 menos 11 a gente encontra 0, porém, a gente não precisa colocar, então a gente baixou o 2, tá bom? Agora, observe que 2 não dá para dividir para 11. Observem bem, quantas vezes o 11 cabe dentro do 2? Ele cabe 0 vezes, então a gente vai ter que colocar o 0 aqui, ó. 0 vezes 11 dá 0. E aí a gente vai fazer 2 menos 0. Aí encontra 2 e a gente baixa o 2 que falta para baixar aqui. E baixou tem que dividir, né? E aí, qual o número que multiplicado por 11 vai dar 22? É o 2. 2 vezes 11 dá exatamente 22. E 22 menos 22 dá resto 0. Ou seja, vamos responder o probleminha aqui, ó. Né? Determine o valor que cada um pagará. Então, cada um pagará R$ 102, tá? Então, vamos responder aqui, ó. Cada um pagará R$ 102, ok? Cada um pagará R$ 102. Vamos lá para a segunda questão. Um elevador pode carregar no máximo 560 quilogramas. Na fila para entrar nesse elevador, há um grupo de pessoas que pesam juntas 6.160 quilogramas. Quantas viagens, no mínimo, esse elevador deve fazer para transportar com segurança todas essas pessoas? Observe que aqui, pessoal, a gente quer saber quantas vezes esse 560 cabe dentro de 6.160, né? Então, vamos fazer aí, para resolver essa questão, a gente vai fazer 6.160 dividido por 560, tá bom? Então, vamos lá, vamos armar o algoritmo. 6.160 dividido para 560. Então, observe que a gente tem aqui o número dentro da chave, o número de 3 algarismos. Então, a gente tem que pensar em 3 algarismos aqui desse número. A gente vai pensar aqui, ó, em 616. A gente vai pegar 616 e dividir por 560.
Quantas vezes o 560 cabe dentro do 616? Uma vez, né? Então, vai ser 1 vezes 560. Vamos colocar 1 aqui, ó. 1 vezes 560 vai dar exatamente 560. E a gente vai fazer 616 menos 560. Vamos fazer aí, ó. A gente vai encontrar 56 e a gente vai ter que baixar o 0. Agora, 560 dividido para 560, a gente encontra 1. 1 vezes 560 dá 560 e 560 menos 560 a gente encontra 0. Então, respondendo aí, né? 6.160 dividido para 560, né? Quantas viagens no mínimo esse elevador deve fazer para transportar com segurança todas essas pessoas? Ele deve fazer 11 viagens, né? Deve fazer 11 viagens. Está aqui a resposta. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado, tá? Se você não tiver compreendido, pode retornar o vídeo e assistir quantas vezes você quiser, tá? Muito obrigado.